Olá pessoas, bem-vindas a mais um episódio de Pitacos Podcast. O tema de hoje é procrastinação em tempos de pandemia. Eu sou o Logan e gostaria de dizer que, se eu tenho algo para fazer, está numa lista. E se eu tenho uma lista, querida, pode considerá-la executada. E à minha esquerda está ela, a rainha franco-brasileira do Instagram da República Separatista de Curitiba. Com vocês, Cher. É sempre a melhor chamada, né, gente? Olá, pessoas! Eu sou a Cher e eu gostaria de dizer que não quero procrastinar hoje. Vou deixar para fazer isso amanhã. Essa é a maior definição de procrastinação. Amanhã eu faço. Adorei, Cher, adorei. Na verdade, gente, esse é o meu lema. Nem sempre eu consigo respeitar ele, mas eu faço o máximo possível e às vezes até o impossível para poder fazer. Olha, muito bem, gostei. Autêntica, sincera, elegante e fina, como eu gosto, como eu conheço que você é, muito bem. E para começar esse episódio, eu quero dizer a você, ouvinta, que procrastinar é a arte. É uma arte, nem todo mundo consegue fazer. É a arte de adiar ou deixar alguma coisa para depois, porque se tem alguma coisa que a gente não é obrigado, não é mesmo? É mesmo. E como eu disse na minha frase de abertura, eu não sou de deixar os meus afazeres para depois. Eu gosto de fazer tudo sempre que eu tenho para fazer, eu vou lá e faço, porque eu me sinto aliviado quando as coisas são feitas. Porque se eu não faço, tem uma vozinha na minha cabeça que fica dizendo, ó, vai lá, vai fazer. Olha, tu não fez tal coisa. Eu vou lá e faço, sim. Se você não tem essa voz na sua cabeça que lhe diz quando você tá certo, quando você tá errado, significa que você não tem problema, de você não é esquizofrênico, que você não ouve vozes. Não, gente, isso é brincadeira, tá? Eu falei isso só pra começar o episódio bem pra cima, é um dos últimos episódios do ano pra gente rir bastante. Eu sou assim, de não deixar as coisas pra fazer depois, porque eu fui criado desse jeito quando era pequeno, eu tinha muitas regras na minha casa era um mini quartelzinho do exército, apesar de não ter ninguém lá, né, militar nem nada. Se eu não fizesse uma coisa, eu não faria outra coisa, e tinha penalidade. Por exemplo, se você não fizer o dever de casa de hoje, você não vai ler seu livro, você não vai brincar, você não vai ligar o videogame, você não vai fazer o que você quer fazer. Então eu fazia tudo que eu tinha necessidade, obrigação, deveres, para eu poder ficar livre para fazer as coisas que eu queria fazer por vontade própria e não por obrigação. Então isso me seguiu toda a minha vida. Então hoje, adulto, com 32 anos na cara, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu faço logo, para eu me livrar, para eu poder fazer outras coisas ou simplesmente não fazer nada, ficar deitado. É por isso que eu sou assim. E eu queria perguntar da Cher se ela é assim também. Se ela sempre faz as coisas já apressada porque ela quer logo acabar e ficar livre, ou se ela assim, ó, deixa a mina me levar, eu faço agora se precisar, mas se não, amanhã eu faço. Como é que é contigo isso, Cher? Me conta. Eu só escuto verdades nesse podcast, né? Eu só acho sempre que o Logan tá certo. É por isso que eu recebo no meu Instagram as pessoas dizendo: ai, mas tu só fala que o Logan tá certo. Sim, gente. É uma verdade na vida. Porque ele tem o pensamento correto sobre a existência humana na Terra. É isso. Vocês querem seguir umas dicas boas na vida de vocês? Sigam as dicas do Logan. Inclusive, este episódio e este podcast que vos fala deveria se chamar Dicas do Logan para a Vida. Porque ele tá sempre certo, gente. É isso, é isso. Eu, infelizmente, não sou essa pessoa, porque, ao contrário do Logan, eu fui criada de um jeito muito mais tranquilo, né? A minha criação foi super de boas, assim. E aí eu acabei não tendo muitas responsabilidades. Então, isso acaba se refletindo em muitas áreas da minha vida. Pro trabalho, eu me considero uma pessoa muito organizada. Em relação às coisas de casa, eu me considero uma pessoa organizada. Mas, em relação a estar perdido no Instagram, por exemplo, não sou uma pessoa que tem listas do que fazer, fico lá procrastinando algumas horas, passo mais tempo lá do que deveria na minha vida, e toda vez que eu passo o tempo no Instagram, eu fico pensando, eu poderia estar fazendo alguma coisa mais útil do que isso. Essa vozinha que o Logan fala pra vocês, eu só escuto quando eu tô no Instagram. O que é muito estranho, né, gente? Mas acontece. Tu tem isso com as redes sociais também, Logan? Ou tu sente bem mais tranquilo, bem mais calmo? Em relação às redes sociais, não, porque eu não passo muito tempo, nunca gostei tanto. E quando eu abro a rede social, geralmente para pesquisar alguma coisa, eu pesquiso muita coisa que às vezes não tem no Google, você precisa realmente de fato abrir uma mídia social para pesquisar ou ver uma coisa pontual. Agora sim, não tenho nada para fazer, eu vou abrir o Instagram e ficar passando o dedo na tela do celular infinitamente. Olha, eu faço isso 10 minutos, já me cansa. Literalmente me cansa, porque eu tô deitado segurando o celular
assim, é peso, né? O celular na cara, dói o pulso, dói a mão. Literalmente me cansa. Mas não tenho esse costume, não. Agora, uma coisa que eu passo muito tempo perdendo meu tempo é, por exemplo, eu pego o meu Kindle, aí eu vejo a lista de livros que eu tenho lá, vou procurar o que eu vou ler depois, porque tem a lista de coisas que eu vou ler. O que eu vou meter na lista? Às vezes eu passo 1h30 e não escolho, não acrescento nada na lista. É só o prazer de ficar procurando o que eu vou pôr na lista de leituras. Normal, assim, não é leitura de faculdade nem nada. Coisas que eu vou ler pra mim. Outra coisa que eu perco tempo, literalmente perco tempo, é às vezes procurar coisas pra organizar. A casa tá organizada, tá tudo limpinho, tá tudo no lugar. Aí eu faço o quê? Eu fico pensando, essa mesa podia ir para outro lugar. Esses fios aqui atrás da mesa do computador não estão bonitos, não estão alinhados. Eu faço o quê? Mudo as coisas da posição aqui do computador, passo uma fita adesiva no fio. Ou então penso assim, o roupeiro do quarto, que vocês não sabem, a Xé sabe que ela já veio aqui em casa. No meu quarto, sabe aquele roupeiro aqui de parede inteira, gente? Vocês sabem, né? Então tem um roupeiro desse no quarto e taca coisa, porque é um apartamento pequeno, né? Tem pouco armário, ou põe aqui dentro do roupeiro do quarto, ou não vai ter muito lugar para colocar. Aí tem um monte de coisa lá. Aí, às vezes eu penso assim, eu vou arrumar as coisas que estão dentro de caixas, que estão dentro de outras coisas no roupeiro do quarto. Eu, às vezes, não tenho o que fazer, eu vou fazer isso. Eu vou organizar outras coisas que precisam ou não necessariamente serem organizadas. Agora, ficar no Instagram, no YouTube, não é muito comigo, não. O que você tem a dizer, Xé, sobre essa minha mania de organizar as coisas que já estão organizadas e de arrumar a fiação atrás do computador para ela ficar bonita? Eu queria dizer que foi um prazer fazer esse podcast. Gente, muito obrigada por toda a audiência que tivemos aqui. Eu estou indo embora, vou deixar aqui com o Logan, porque ele que entende da vida, entendeu? Que pessoa é essa? Qual é o ser humano na Terra que me resolve arrumar os negócios? Beijo, mãe. Que me resolve arrumar os negócios que já estão organizados, ou que eu gosto também de trocar as coisas de lugar, mas eu não fico pensando assim, tipo, será que o meu sofá fica melhor no outro? Eu vou encontrar um momento que o sofá vai ficar perfeito, entende? É isso que eu quero dizer. E aí, gente, beijos então, foi um prazer, adeus. Não, é zoeira, pessoal, é zoeira. Mas assim, queremos todos ser o Logan, é isso que eu tenho a dizer. Estou envergonhada de estar aqui neste momento, porque falamos sobre procrastinação, é um dos meus pontos fracos. Eu ainda acho que podia ter, apesar de não ter muito tempo para procrastinar, eu poderia aproveitar melhor o tempo ainda que eu tenho. Então, apesar das 592 aulas que eu dou por dia, que são realmente muitas, principalmente nesse final de ano, eu acho que poderia ainda fazer mais coisas. Mas assim, Hellis mortal perto do Logan, né, gente? Acho abusivo esse comportamento, acho ofensivo, tá me dando gatilho. Tá me dando gatilho, é ótimo. A gente fala assim de deixar as coisas para fazer depois, de fazer na hora, e a Tia tá falando que ela não é muito de fazer as coisas na hora, mas isso é porque vocês não sabem que ela realmente tem 5.000 aulas para dar num dia, e o dia só tem 24 horas. É sério, ou bichinha trabalhadora, e eu acho que ela tem lista sim de aluno, tem lista sim de aula para fazer. Tá, ela tá fazendo que sim com a cabeça, tá, gente? Eu tô vendo um vídeo aqui, vocês não sabem, imagens exclusivas. Ela está fazendo que sim, ela faz lista sim, ela não quer admitir, mas ela faz. Ou seja, para as coisas que ela precisa ter organização, por exemplo, lá do profissional dela, ela é uma professora de francês, de português e de literatura, porém ela dá aula online, dá aula por conta própria, ela não trabalha numa escola física. Então ela tem que se organizar porque não vai ter ninguém por trás, um staff, uma equipe para organizá-la. Ela tem que se organizar, então ela faz isso. Tá certo, tem que fazer, senão o trabalho não anda. Agora, tem pessoas que não se organizam nem no trabalho, nem em casa, nem em lugar nenhum. Aí que tá o problema. Se você não se organiza no trabalho, seu trabalho não anda. Se seu trabalho não anda, talvez você vai ser demitido, vai ficar sem dinheiro, né? Grande problema no nosso mundo capitalista e consumista. E falando isso, eu queria perguntar da Xé. Xé, qual seria a situação assim, que você acha, tudo bem deixar para fazer alguma coisa depois nessas situações? Quais seriam as situações para você que é tudo bem procrastinar? Me conta. Olha que excelente pergunta. Parando para pensar aqui durante 5 segundos, eu acho que tem alguns momentos que o dito ócio, né, o apelido da procrastinação, ele é muito válido para tu organizar as coisas. Por exemplo, quando tu vai criar, vamos imaginar aqui, trazendo para minha vida do Instagram, vamos supor que eu preciso fazer uma postagem para o feed do Instagram. Logo, nesse momento, eu preciso criar. E aí, para criar, eu preciso ter esse momento de ócio. Cada um tem o seu momento de criação.
não. Depende muito, isso é muito particular. Mas eu preciso de um momento analisando, por exemplo, outras postagens, ou pensando, ou vendo o que os meus alunos estão falando, o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, o conteúdo. Então, é dessa maneira que eu produzo alguma coisa. Eu acho que esse ócio é muito válido para a gente poder construir as coisas. Ou, por exemplo, no momento, tem um momento que eu acho ótimo, que o Logan não entende muito bem. Deixa eu contar para vocês. Mas é quando, por exemplo, quando eu tô cozinhando, quando eu tô lavando a louça, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não estou vendo, eu estou vendo. Deixa eu explicar melhor como funciona isso. Eu vejo séries em momentos que eu não necessariamente estou olhando o meu celular, o lugar pelo qual, na maioria das vezes, eu vejo as minhas séries. Tem uma série agora que saiu no Netflix, que saiu a segunda temporada, que se chama Professor Iglesias, que eu gosto muito. É uma série de comédia, bem bobinha, dos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Eu não preciso olhar para a série na maioria das vezes. Eu fico lá, ouvindo a série, vendo algumas cenas e cozinhando, e fazendo qualquer coisa que seja, limpando a casa, enfim. Essas atividades que eu não posso parar para fazer, eu digo parar para ver a série, mas eu preciso fazer, então eu aproveito vendo alguma coisa. E isso não deixa de ser um momento de ócio. É por isso que eu vejo muitas séries também, né? Que se eu fosse parar para ver, eu não ia ver nada. A não ser BoJack Horseman, que eu assisto com o Ayrton na hora do almoço todos os dias, né? Mas é basicamente isso. E tu, Logan, tem algum momento da tua vida que tu procrastina? Tu é uma pessoa que tem separado esses minutos na tua lista de procrastinação? Me conta sobre isso. Lista de procrastinação. Essa lista eu não tenho. Não é que vocês têm. Montando essa pauta aqui para fazer esse episódio para vocês, eu me dei conta que, primeiro, eu não tenho uma lista de não fazeres, eu só tenho uma lista de fazeres. Beleza, normal, né? Ok. Só que eu não tenho um momento de ócio. Por quê? A Tia falou sobre um processo criativo dela, por exemplo, para fazer post pro Instagram, é ver o que os alunos estão fazendo e tal, tal, tal. O meu processo criativo no momento é o seguinte: as atividades que eu estou fazendo agora, em dezembro de 2020, fazendo algumas disciplinas da faculdade à distância, basicamente ficando em casa, mantendo a casa em ordem, dando aula de inglês para pouquíssimos alunos, conto nos dedos de uma mão. Então não tenho assim tanta coisa para fazer, eu não fico tão ocupado. Ou seja, eu tenho tempo que eu poderia não fazer nada em algumas horas de alguns dias da semana. Aí o que eu faço? Eu vou fazer as coisas da casa. Eu vou limpar uma casa, vou lavar uma louça, vou fazer alguma coisa assim. E eu uso esses momentos de limpeza da casa. Isso eu me percebi neste ano de pandemia, tá, gente? Não fazer isso antes. Eu uso esses momentos de limpeza da casa, de organização dos armários, das coisas, para pensar em outras coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que escrever um artigo para a faculdade de determinada disciplina. Eu já pesquisei sobre esse artigo, já li um monte de coisa, eu tenho que parar e escrever. Só que eu não faço isso de imediato. Eu vou fazer uma outra coisa, mais bobinhas, por exemplo, limpar a casa, que não requer nenhum, né, neurônio para fazer. Aí eu fico pensando sobre o conteúdo que eu li, sobre o que eu tenho que escrever, fico processando enquanto eu tô lá passando o mop no chão. Tô pensando nisso tudo. Eu termino de limpar a casa, eu já sei o meu texto todinho, só se ligar o computador no teclado. O meu processo criativo nos tempos de pandemia, enquanto eu limpo a casa. Surge cada ideia bacana, cada ideia legal. E eu também tenho um canal no YouTube, então também tenho que pensar nos conteúdos pro canal, tenho que pensar nas pautas do podcast, porque vocês devem ter percebido que um episódio fica mais para mim, um episódio fica mais para Xé, para ela iniciar, e cada um pensa na pauta. Então, esses momentos também eu penso nas pautas do podcast enquanto eu tô limpando em casa, e surge cada pauta boa. Essa pauta da procrastinação surgiu enquanto eu tava lavando uma louça difícil, que eu tive que esquentar água e jogar água quente na panela. Surgiu nesse momento. Então, respeite os seus momentos de ócio, porque independente se é ócio de fato, você fica deitado olhando pro teto, ou se você vai procurar varrer o chão e passar o mop, é o seu ócio porque você decidiu. Então, respeite o seu ócio e respeite o seu corpo. Você não é obrigado a ser produtivo o tempo todo, tá? Vamos falar isso todos juntos? Segura as mãos do coleguinha. Não somos obrigados a sermos produtivos o tempo todo. Ainda mais porque estamos em tempos de pandemia, ok? Ok. Xé, você concorda, discorda? Você quer dar alguma outra corda? O que você tem a dizer sobre isso? Muito bom! Eu quero dar a minha corda que, embora você não seja obrigada a nada e você não precise de fato ser produtivo o tempo todo, o Logan não sabe o que é isso, gente. A pessoa tá sempre na produtividade, sempre, sempre, o tempo todo. Ele tá pensando em como melhorar alguma coisa, como tornar alguma coisa mais bonita, mais agradável, mais interessante. Isso é o superpoder dele, gente. Vamos estar respeitando aí. Olha, eu vou colocar isso no meu LinkedIn, no meu Lattes, no meu currículo para uma entrevista. Tem um superpoder. Ficar pensando
pensando em como melhorar as coisas e põe isso numa lista. É um superpoder. Ah, e uma coisa que eu ia falar enquanto a Chay tava falando antes sobre assistir as séries, ouvir a série enquanto está fazendo alguma coisa como cozinhar. Gente, a gente acabou de se dar conta, eu e você que está ouvindo, que a Chay não assiste série. Ela ouve radionovela. É isso, gente. A Chay ouve radionovela. Estamos em 2020, precisamos passar por uma pandemia para descobrirmos que a Chay ouve radionovela. Detalhe, ela não faz isso só da pandemia não, tá? Eu ouço essa história de que a Chay assiste série enquanto lava a louça, enquanto faz comida há muito tempo, tá? Ela ouve série. Se você perguntar, Chay, tu lembra daquela cena que o fulano fez tal coisa? Ela vai dizer, ele falou tal coisa. Mas ela não vai saber o que a pessoa fez de fato, ela não vai lembrar da imagem. A Chay é uma pessoa sonora, não é imagética, porque ela ouve radionovela. Por isso que ela gosta de podcast, por isso que ela está aqui comigo até hoje fazendo esse podcast, depois de 39 mil episódios. Eu tô chorando aqui. Gente, não é assim, não é radionovela, porque eu olho pra negócio, eu vejo muitas das cenas, eu só não vejo todas, é sim, ele tá falando que não, mas é sim, gente. É sim, eu posso provar, tanto que as minhas séries preferidas, em sua maioria, eu vi. Eu tô morrendo aqui. Eu vi enquanto fazia alguma coisa, mas isso não significa que eu não tenha visto. Assim como todos os canais do YouTube que eu sigo, todos os vídeos que eu vejo, eles são automaticamente, quase em sua maioria, escutados. Mas radionovela foi ótimo. Radionovela é maravilhoso, gente, maravilhoso. E aí, se eu achar que eu perdi uma cena muito importante, muito relevante, eu volto ali, vejo a cena em sua completude, depois eu continuo a ouvir, mas radionovela é muito forte, foi muito bom, chorei de rir aqui. É radionovela, se você riu, Chay, porque você concordou, tá? Essa análise do discurso que eu tenho pra você, segura essa. Falando em radionovela, eu também ouço radionovela. Eu vou falar uma coisa que eu tô fazendo neste ano, que eu ainda não contei nesse podcast. Se tem uma coisa que eu não contei nesse podcast, eu acho que só tem duas, porque eu conto quase tudo na minha vida, vocês sabem, né? A gente faz aqui quase um divã. Vocês nos conhecem melhor do que muita gente que convive conosco. Sortudos vocês. Então, o que eu ia contar pra vocês é o seguinte. Neste ano de pandemia, eu decidi que eu ia rever todas as temporadas, como se eu não tivesse feito. Eu ia rever todas as temporadas de RuPaul Drag Race, o Drag Race normal, o All Star, o Untucked, o Canadá, o Reino Unido. Eu só não vi o Drag Race Holanda porque ainda não saiu com legenda nem em inglês, nem em espanhol, nem em português. E não vi o Drag Race da Tailândia porque não tem sequer com legenda em inglês. Então não falo tailandês, né? Então não dá. Mas os que são em inglês, eu fui rever todos neste ano. Só que em que momento que eu tô revendo? Já que eu falei pra vocês, né, que eu tenho meus afazeres. Eu tô assistindo, ouvindo Drag Race quando eu vou lavar louça. E louça é uma coisa, né, que você suja todo dia, então todo dia você lava. E aqui em casa quem lava louça sou eu, porque eu não cozinho. Eu só como. Portanto, eu sujo a louça. O senhor, meu marido, faz a comida, então ele cozinha, eu lavo. Beleza. Aí em cima da minha pia tem um armário com uma posição estratégica para colocar o celular. Aí eu ponho o celular, coloco o fone de ouvido, vou lavar a louça. Aí eu lavo a louça, sobe a cabeça, ou assisto uma cena, não sei o que, e volta a cabeça para baixo e lava a louça. E eu tô só ouvindo. Como eu já vi todos os episódios, eu já sei o que vai acontecer, já sei as piadas, mas ainda assim eu rio de todas as piadas. Eu tô lá, né, pelo drama, pelos conflitos e assistindo tudo, é bem legal. E eu tô fazendo isso. Enquanto a Cher, não é radionovela. Aí eu pensei, gente, eu faço isso. Eu me tornei a pessoa que fica acusando os outros de fazer e faz aquilo. Eu assisto a radionovela, só que chama RuPaul's Drag Race. E é muito legal. Se você não conhece, tá no Netflix. Vai assistir. E é muito bom porque a louça passa muito rápido. Lavar louça não é legal, gente. Se você gosta de lavar louça, você tem problemas, vai se tratar. Lavar louça não é legal. E eu ponho o Drag Race pra fazer com que isso seja assim, ó, palatável, pra fazer com que isso seja fazível. Acabei de inventar a palavra. E é assim que a minha vida está no momento. O que você tem a dizer sobre isso, Chay? Você gostou de saber que eu também ouço radionovela? Eu sabia! Temos uma denúncia neste podcast. Eu sempre soube que tu falava que eu não vejo nada, mas tu, depois de 42 vezes que tu já viu RuPaul's Drag Race, eu sei que tu sabe até as falas, eu sei disso, eu sei, louca. Não critico, porque o meu objetivo é ver RuPaul em inglês, né? Eu não consegui ainda. Quando eu fazia academia, gente, saudades, inclusive, eu aproveitava o momento que eu estava no aeróbico para ver e ouvir RuPaul e adorava, né? Consegui chegar até a terceira temporada. Foi muito legal, assim. Eu sinto muitas saudades, inclusive, da série. O reality show é maravilhoso, mas eu não consegui além da terceira temporada porque eu parei a academia.
E eu não vou parar para ver a série. Então, né, no caso, o Red Show. Então, o que acontece? Eu aproveitava o momento que estava me exercitando, suando igual um porco, para poder ver e ouvir e assistir com legenda. Então, agora eu quero assistir sem legenda, porque eu quero ser a pessoa chique, fina, que fala inglês e francês, né? Me segura. Hold this marimba. Eu nunca tinha ouvido essa expressão idiomática brasileira em inglês. Achei tudo, achei chique, achei válido. Muito bom, muito bom. Vamos lá, Xé, vamos voltar a fazer inglês para você assistir o RuPaul's Drag Race comigo, em inglês, sem legenda, a gente comentar em inglês. Acho muito chique isso. Depois da pandemia, né? A gente se reúne para assistir. E depois de toda essa propaganda gratuita se você ainda não percebeu, estamos falando de RuPaul's Drag Race. Disclaimer, patrocínio, não, mentira. Me patrocina, RuPaul, eu quero. Mas agora eu vou perguntar da Xé. Xé, como é que tá sendo para você agora? A gente tá falando de dezembro, gente. Esse episódio está sendo gravado no dia 9 de dezembro, para ele ir ao ar neste fim de semana, neste sábado. E eu quero perguntar da Xé. Xé, a gente gravou um episódio lá pro meio do ano, falando assim, como que tá sendo o nosso primeiros 6 meses de pandemia, como a gente está trancado dentro de casa, a gente já falou sobre isso. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o episódio linkado para você ouvir. Eu quero perguntar da Xé. Passado aqueles 6 meses, agora a gente tá quase um ano trancado dentro de casa, né? Não tem muito o que fazer, trabalha de casa, vive de casa, compra de casa, come de casa. A nossa vida, o nosso universo é a nossa casa. O fato de você estar dentro de casa o tempo todo influenciou no fato de você deixar as coisas para fazer para depois, ou fez com que você fizesse as coisas logo porque você ia estar olhando para aquela coisa o tempo todo porque tá dentro da sua casa, ou fez com que você dissesse, que se dane, ninguém vai entrar na minha casa, ninguém vai ver mesmo. Por exemplo, né, limpar a casa. Eu posso deixar para depois. Influenciou alguma coisa? A pandemia impactou a sua procrastinação? Sim ou não? Gente, essa pergunta é maravilhosa. Estou chocada. Isso porque realmente eu não tinha parado para pensar sobre. Eu me sinto mais produtiva pós-pandemia. E isso é esquisito. Pós-pandemia parece que ela terminou, né? Não terminou, fiquem em casa, sosseguem. Vocês ainda podem morrer por causa do Covid. Mas o que acontece, gente? Eu sinto que eu faço mais coisas hoje, né? Eu estou mais disponível a fazer as coisas, visto que eu não preciso usar transporte público, nem sair da minha casa para fazer a maioria das coisas, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada por isso e muito feliz por isso também, porque gosto muito de trabalhar em casa. E aí eu consigo fazer as coisas mais tranquilamente. Então, eu consigo limpar a minha casa melhor, eu consigo utilizar o meu local de trabalho de uma maneira mais organizada, eu consigo arrumar melhor o meu trabalho em si. Inclusive, 2021 traremos novidades, gosto de novidades, prepare-se. Vamos fazer coisas melhores ainda. Eu me sinto muito mais organizada, muito mais confortável, assim, porque eu não sei como que as pessoas estão lidando com isso no geral, mas ajuda muito a minha saúde mental eu estar em casa. Isso fez uma diferença para ti também, Logan, no quesito da saúde mental? Sim, isso que a Chia tá falando é uma coisa muito séria, muito importante. Vocês notem que eu até mudei meu tom de voz, agora é o tom de voz sério. Sim, é muito importante a gente ter saúde mental e às vezes a gente acha que saúde mental não é saúde, mas é uma das mais importantes. E sim, ficar em casa melhorou a minha saúde mental. Coisas que antes eu me preocupava bastante, eu não estou mais me preocupando, ou seja, eu estou menos ansioso, e eu sou um pouco ansioso, se vocês ainda não perceberam. Então, ficar em casa ajuda sim, ajuda bastante. E assim como a Cher, ela pode ficar em casa, tudo que ela quer dentro da casa dela, ela tem. Eu também, que bom, né? Graças ao Odin, tudo que eu quero está dentro da minha casa. Se eu precisar comprar alguma coisa, eu tenho condições de comprar para melhorar a minha situação, comprar algum equipamento, alguma coisa assim, para ficar mais confortável dentro de casa durante todos esses meses. Isso é uma coisa que eu sei que a maioria das pessoas não está tendo acesso, infelizmente. Mas se você pode ter acesso, que bom para você, você é uma pessoa privilegiada sim. Agora, se você não está muito bem, se a sua saúde mental piorou durante a pandemia, saiba que existem serviços gratuitos de apoio psicológico em várias cidades, vários estados. Alguns serviços são nacionais. E como a gente está numa época de pandemia que tudo é feito online, o serviço não precisa estar na sua cidade. Vou deixar linkado também no nosso post alguns serviços gratuitos, caso você precise de apoio profissional, para você lidar com esse período de pandemia. E em relação ao procrastinar, eu nunca fui uma pessoa muito procrastinadora. Assim, a gente está dentro de casa, às vezes tem muita coisa para fazer, então a gente faz o que tem para fazer logo. E eu sou assim. Caso vocês não tenham percebido em todos esses episódios, né? Então, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável. Agora, ouvinte, ouvinta e ouvinto, agora que você já sabe como que é procrastinar, o que que a gente faz ou deixa de fazer durante essa procrastinação toda que não tem fim, ou tem, ou nem começa, né? Depende da pessoa. Eu e a Cher daremos agora para você 5 dicas do que você pode fazer para não procrastinar, caso você tenha esse superpoder. Ou para você procrastinar menos e ser uma pessoa um pouquinho mais produtiva, mas você sabe
você não é obrigado, tá? É só se quiser. Eu vou fazer assim, eu vou dizer o nome da dica, vou perguntar da Xé se ela faz. Eu tenho 5 dicas, tá? Sabe aqueles testes de personalidade que a gente vê na internet? É um mini teste com a Xé. Procrastinação, sim ou não? Vamos lá. Xé, eu vou dizer a frase e você fala assim, ó. É muito eu, ou não é nada de mim, ou é marromeno. Você tem esses 3 extremos. 2 extremos e uma mediana. Bem estatístico. Primeiro ponto é, dicas para você não procrastinar. Primeira dica é, estabeleça metas claras e liste as tarefas para serem feitas. Como é que é pra ti, Xé? É muito tu? Não é nada de você? Ou é marromeno? Então, é marromeno. Na verdade, eu tenho esse grande problema que, assim, eu gosto de uma lista, eu curto, não tanto quanto o Logan, que é a pessoa mais, mais listeira que eu conheço, mas não tanto assim, mas eu gosto de ter uma lista, mas eu não sou a pessoa que deixa ali 18 horas tal coisa, 19 horas tal coisa, 20 horas tal coisa. Não, eu sempre deixo um espacinho, a menos que eu tenha aulas uma atrás da outra, aí não dá, né? Mas quando eu tenho os momentos disponíveis, eu deixo um espacinho ali para fazer alguma coisa pontual, ou para fazer nada, né? Ter um momento de ócio. Por exemplo, eu tenho 1 hora entre aulas. Eu saio do escritório para poder fazer nada, e o que que eu faço? Eu vou lavar uma louça. Eu lavo uma louça, eu arrumo alguma coisa dentro de casa, eu coloco uma máquina para funcionar. Então eu aproveito esses momentos do ócio para, na verdade, trabalhar dentro de casa. Eu preciso mudar isso. Oh, meu Deus. E agora? O que fazer? Você também é assim, caro ouvinte, caro ouvinta? Responde aí pra gente nos comentários do podcast, porque agora eu fiquei curiosa. Acho que eu estou problemática. O que que vocês acham? Olha só, a Xé faz lista assim, ela usa o tempo de ócio dela para fazer outras coisas. Xé, você tá bem parecida comigo, você não se deu conta. Uhum, é isso mesmo, descobrimos, tá tudo revelado. Gente, com essa dica de estabelecer metas e criar listas para suas tarefas serem de fato feitas, você consegue fazer as coisas, porque pensa só. Ah, se num dia você tem, sei lá, 3 grandes coisas para fazer. Primeira grande coisa é estudar, seja lá pro que for. Segunda grande coisa é trabalhar, seja lá pro que for. Terceira grande coisa pode ser cuidar da casa ou descansar. Se você não põe na lista, pode ser que você esqueça de fazer alguma coisa, pode ser que você fique muito tempo fazendo só um item e esqueça dos outros 2, porque talvez no item de descansar você descanse muito, ou no item de estudar você esqueça do momento de trabalho. Alguma coisa não vai sair bem feita ou não vai ser feita. Quando você estabelece uma lista ou em metas, você fica meio que se cobrando do que você tem que fazer, porque você está enxergando aquela lista ali. E tem várias formas de fazer lista. Pode ser no celular, pode ser no papel, você pode comprar, escrever no mural na sua parede. Enfim, você pode fazer o que você quiser. Agora, se você for fazer lista, uma dica que eu dou, e eu sou uma pessoa que usa lista assim, ó, desde o milênio passado, porque né, 2000 já passou. Então, estabeleça metas curtas sobre objetivos longos. Um exemplo. A Xé tem um objetivo, que eu sei se é verdade, ela já citou no episódio, que é viajar, dar a volta ao mundo. Viajar por vários países. Imagina assim, o objetivo da Xé é visitar 50 países. O que ela precisa para atingir esse objetivo? Para iniciar essa viagem? É juntar X mil reais. Ok. A meta grande é viajar. Uma meta dentro é juntar X mil reais. Outra meta dentro disso é, sei lá, trabalhar por X anos para juntar esse dinheiro. Vocês estão percebendo que uma meta está dentro de outra? Agora, se eu estabelecer só a meta grande, viajar ao redor do mundo, ficar tão amplo, que eu não sei nem por onde começar. Se eu estabeleço metas pequenas dentro do objetivo grande, eu vou fazendo cada meta pequena até eu chegar no grande. Quando eu chego no grande, nem parece que eu fiz uma coisa muito grande, porque vai aos poucos, não me cansa. Eu não fico ansioso para chegar no mundo. Eu vou aos pouquinhos. Isso funciona, gente. Funciona que é uma beleza. Dica número 2, vamos perguntar da Xé agora. Continuando o teste. Xé, a dica número 2 é sempre, olha só, sempre determine os horários das suas tarefas. O que você tem a me dizer sobre isso? Sempre, gente. Sempre, sempre. Eu sempre coloco o horário para começar a fazer as coisas. Nem sempre eu coloco o horário para terminar, né? Por exemplo, quando vamos gravar o nosso podcast, eu e o Logan, eu geralmente coloco o horário para começar e nunca para terminar. Porque a gente grava podcast e a gente fofoca horrores ainda. Porque, afinal de contas, nós somos amigos. Então, a gente tem muito a dizer. Muito mais do que vocês podem ouvir por enquanto. Então, pessoal, o que que acontece? Eu boto horário para começar. Por exemplo, quando eu estou dando aula, eu boto a hora para começar a aula. Coloco horário para terminar. Eu sempre coloco o horário para começar e horário para terminar, só que eu ponho uma margem de erro, porque eu sei que talvez possa passar do horário, ou no intervalo de uma coisa para outra eu possa, sei lá, quero fazer alguma outra coisa. Então, quando não são afazeres cujo horário não depende de mim, eu ponho aquele horário e cumpro, acabou, porque né, não depende de mim. Agora, quando eu estabeleço a ação que vai ser feita, eu ponho intervalo de meia hora entre cada ação. Então, se eu for fazer 5 coisas e cada coisa tem 1 hora, não é uma atrás da outra, não. Eu ponho meia hora, então eu vou levar aí 7 horas e meia para fazer. Só que eu vou fazer
com calma, não gosto de fazer as coisas apressado. Eu gosto, às vezes, de levantar muito cedo para me arrumar com calma, para não ter que sair apressado e chegar no local no horário. Não, eu só levanto cedo e faço as coisas devagar para fazer bem feito. Eu tenho esse outro lema também, se não é fazer bem feito ou nem, começa a fazer. Então, eu sempre termino horário de início e horário de fim. Igual essa dica aqui, sempre. Essa é uma dica que eu dou para você, se você se sentir à vontade de fazer isso, se você sentir que precisa para cumprir aquela tarefa. Caso não precise, faça igual a chefe. Põe o horário de início, faça o que você tem que fazer, porque se você não tem horário de fim, tem uma coisa boa também. Você vai levar o tempo necessário para fazer aquilo. Então, talvez seja a melhor forma de fazer aquilo para você. Se funcionou para você, querido, tá tudo certo. Funcionou para chefe, então vai funcionar para você também. Vamos para a dica número 3. Não, perceba o recorte. Não se cobre demais e nunca se puna por procrastinar. Como é isso para você, chefe? Não trabalhamos com punição. Não trabalhamos com punição. Já basta viver a vida, que ela já é uma punição muitas e muitas vezes. Muitas vezes o nosso caminho já é uma coisa triste de ser feita. Eu ainda vou estar me punindo por determinada coisa. Não vou me punir, não. Não, nada disso, gente. Eu vou fazendo aí conforme vai dando. Se o planejamento não aconteceu nos conformes, a gente dá um jeito, troca de dia, arruma, organiza. Mas se punir, jamais, Sherry. Jamais. Tem o hábito de te punir, Logan? Não, eu já tive, mas só que não era eu que fazia, né? Eram meus pais que faziam pra me educar. Tô fazendo aspa aqui voando, né? Me educar. Porque tinha coisa pra fazer, era criança, faz aquilo pra ganhar aquilo. Ou se não fazer, a punição é não ganhar ou não ter acesso a tal coisa. Só que isso, ainda bem que não passou pra minha vida adulta. O que passou é faça as coisas, estabeleça metas, faça listas. Agora a punição ninguém merece. Como a chefe falou, a vida já é difícil, gente. A gente só se vive uma vez. A gente não vai viver pra causar problema onde nem existe. Não, não façam isso. Não sejam essa pessoa que se pune por não fazer uma coisa que você mesmo estabeleceu, tá? A empresa onde você trabalha talvez já faça isso por você, então você não precisa fazer. Quando você pensa assim, eu não fiz o que eu tinha que fazer, tudo bem, o mundo não para, a vida continua, amanhã você faz, tá? Tudo bem. Então, ó, eu apoio você, não se puna. É isso. A quarta dica que nós temos para esse mini teste, feito para a Xé e para você também, ouvinte ouvinta, é: entenda sempre a importância do que e por que precisa ser feito. O que você tem para falar sobre isso, Xé? Você acha que é importante a gente saber o que a gente faz e por que o que a gente faz? Considerando coisas a fazer na vida. Lembra a lista? Sim, completamente sim. Tudo que tu vai fazer tem que ter um objetivo. Esse é o meu pensamento, tá, gente? Se eu, por exemplo, vou pegar aqui uma caneta, por que que eu tenho essa caneta guardada comigo? Bom, porque eu vou usar para escrever alguma coisa, o que for, não interessa. Se ela tiver uma utilidade para mim, é o mais importante. Tudo na minha vida que eu tenho algum objetivo. Ah, então quer dizer que tu não tens objeto de decoração? Sim, o objetivo desse objeto é decorar e deixar mais confortável na minha casa, no meu escritório, no que for. Então, é tudo com objetivo. E tudo que eu faço tem um porquê. Muitas pessoas perguntam, mas no teu Instagram tem lá 500 destaques. Tu sabe qual é a definição da palavra destaque? É que tu tá destacando. Eu digo, o Instagram é meu, eu estou destacando tudo que eu acho importante, ou seja, quase tudo que eu posto. Ou seja, o que pode acontecer lá, gente? Para quem não sabe francês, o meu perfil é recheado de dicas sobre o que tu pode ver lá de francês. Então, não sei como falar tal coisa. Procura nos destaques que vai ter, provavelmente, todas as informações para tu começar a aprender francês sozinho. Não tenho grana. Tá lá o destaque te explicando absolutamente tudo o que tu precisa para aprender francês. Não tem desculpa. Os alunos gostam, quem ainda não é aluno gosta também. Então, é o mais importante. Tudo tem um objetivo. Cada postagem tem um objetivo. Cada ação na tua vida tem que ter um objetivo e tu tem que saber muito bem onde tu vai chegar. É isso. Agora que dei meu discurso, Logan, por favor, pode continuar. Depois dessa palestrinha motivacional, estilo TED Talks, não tem mais nada pra falar, ela falou tudo, gente. É isso. Se você não sabe por que você tá fazendo, você não vai chegar a lugar nenhum porque você não vai fazer aquela coisa. E você tem uma coisa que eu queria acrescentar em relação a isso, de saber o porquê e como você faz em relação aos afazeres da sua lista. É o seguinte, tem coisa na sua lista que você precisa fazer, mas talvez não seja a coisa mais agradável, mais divertida do mundo, como é a maioria das coisas na vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. Só que, se você não fizer, a coisa vai continuar lá, vai continuar te falando pra você fazer, você vai continuar ficando ansioso, ou vai te causar algum problema, né? Tipo, por exemplo, limpar a casa. Se você não limpar, você vai viver num ambiente porco, você vai ficar doente, vai fazer alguma coisa. Ou, por exemplo, declarar imposto de renda, uma coisa super chata da vida adulta, mas se você não declarar, a receita vem aí, vai ser pior. Coisas ruins, não agradáveis da lista. A minha dica pra você é, faça primeiro, porque é menos tempo que a coisa vai ficar na lista, te incomodando, de você pensar, nossa, que coisa chata eu queria fazer. Quando você tem muita coisa chata na sua lista, você não quer nem pegar a lista pra fazer. E por pegar a
lista é começar a fazer alguma coisa da lista. Então, se livre das coisas ruins logo no início da lista, porque o que vier depois vai ser tão, assim, mais suave, mais agradável, que você vai fazer uma coisa atrás da outra rapidinho e, de repente, você vai se ver livre da lista e vai poder ligar o seu Netflix e assistir o que você quiser o dia inteiro, até a hora de dormir. Isso é uma coisa muito boa. Quinto item desse mini teste com a chefe. Busque sempre recompensas após o término de todas as suas tarefas de uma lista, que pode durar meses, né? Uma lista, ou aquelas listas diárias que a gente faz. É sempre bom ter uma recompensa no fim da lista, chefe? Eu acho que a recompensa é super válida. Por quê? Porque eu fui uma criança mimada e eu sou mimada até hoje. Basicamente por isso. Não tem outro motivo, tá? Se eu preciso fazer alguma coisa que eu não quero, que eu não tô com vontade, que eu estou considerando naquele momento chata, eu vou colocar algum tipo de recompensa depois para eu poder efetuar de fato aquilo. Então, pode ser, por exemplo, comer um docinho, que eu gosto muito. Pode ser, por exemplo, ver um pouco de Netflix, como o Logan citou agora há pouco. Pode ser ver um vídeo lá que saiu de um youtuber que eu gosto muito. Pode ser, não interessa, qualquer coisa que me deixe feliz ou confortável, ou que eu fique só tranquila assistindo, ou comendo, ou vendo, não interessa. Qualquer coisa que seja bom pra mim. O sistema de recompensa funciona muito bem comigo. Me sinto um cachorro falando isso. Mas tá tudo bem, porque o sistema de recompensa é basicamente assim, a minha vida é basicamente um sistema de recompensa diário, né? Tu sente a mesma coisa, Logan? Não. Quero dizer aqui que são dois cachorrinhos fazendo podcast, porque eu também faço o sistema de recompensa comigo, sim. Gente, existe teoria sobre isso, existem estudos sobre isso. Isso é uma coisa séria, o sistema de recompensa, que chama gamificação. Existe gamificação para a vida, que é a gente, né, se dá recompensa por fazer as coisas. Existe gamificação do seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Se você prestar atenção na sua empresa, existe algum tipo de bonificação em dinheiro, ou um produto, ou um presente que você ganha no fim do ano, caso você atinja uma meta? Ou você ganha no mês? Existe algum sistema de recompensa do tipo, os melhores funcionários ou aqueles que fizeram o que a empresa pediu para fazer e muito bem, vão ganhar, sei lá, uma viagem de férias, ganhar o que é a passagem de avião? Isso é gamificação, gente. Outra gamificação, na sua escola, na sua faculdade. Os melhores alunos do ano na escola, tiveram a melhor nota, vão ganhar curso de inglês completo. Gamificação existem, aceitem e é muito bom. A gamificação que eu faço comigo é assim, agora, atualmente. Quando eu termino de fazer alguma coisa da minha lista, como eu falei para vocês, eu coloco espaços de meia hora entre cada coisa. Pouquíssimas coisas eu ponho para começar uma após a outra. Geralmente tem esse espaço de meia hora. Além de descansar a mente, é a minha recompensa. A minha recompensa vai ser usada nessa meia hora. Então o que eu faço? Geralmente a minha recompensa é assistir um episódio de anime. Por que especificamente episódio de anime? Anime tem 22, 23, 24 minutos, considerando a musiquinha de abertura, que é quase 2 minutos, a musiquinha de encerramento, que é quase 2 minutos. Ou seja, o episódio em si tem uns 17 a 18 minutos. Dá pra eu ver às vezes 2, porque eu tenho meia hora. Se é um anime que eu já tô assistindo há bastante tempo, eu já sei a musiquinha de abertura, já sei a musiquinha de encerramento, aí eu pulo isso, assisto só o episódio, aí eu vejo 2. Aí eu fico feliz. Aí eu vou fazer a próxima tarefa já felizinho. Assisti anime, Vou com tudo fazer outra tarefa. Porque eu sei que se eu terminar a próxima tarefa, eu vou me dar essa recompensa. Não é que eu vou fazer a tarefa correndo de qualquer jeito para que eu chegue na recompensa, porque eu não sou essa pessoa. Mas tem gente que é assim, então você tem que ter cuidado com a sua recompensa. Se ela for muito extremamente boa, talvez você não vai fazer a sua atividade direito. Você vai fazer correndo só pela recompensa. Isso não é uma coisa legal. Então não ponha a melhor recompensa que você pensar. Pensa assim, a melhor recompensa é uma. Qual é o terceiro lugar da melhor recompensa? Põe no terceiro lugar, porque não vai ser uma coisa que você vai querer com muito afinco. Você vai ficar feliz. Não vai ser, por exemplo, imagina se eu fosse me dar, imagina, chefe, você que me conhece, se eu fosse me dar de recompensa cada meia hora, um pote de Nutella, o que tu acha que ia acontecer, né? Eu ia fazer a coisa voando, assim, pra pegar um monte de pote de Nutella. Não ia dar certo isso. Não ia dar certo. Então, não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, mas eu também não ia dar certo. Eu acho que Nutella é golpe baixo. Tenho essa opinião sobre Nutella, acho que não vale, porque se tu precisar de uma coisa assim tão forte, realmente não dá, gente. Não recomendo assim. Mas gosto da ideia da gamificação e agora me sinto mais chique ainda, porque eu tenho um nome pra essa recompensa, né? Gamificação. Obrigada, Louca, mais uma vez. É isso, pessoas. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu quero saber de você, pitaqueiro, pitaqueira. O que você faz dessa lista aqui, que é desses 5 pontos, desse mini teste que eu fiz com a chefe? Você concorda com tudo? Você discorda? Alguma coisa você faz? Ou talvez você faça, só que você faça melhor que eu, melhor que a chefe, e você vai dar o contra-pitaco, que é pitaquear no pitaco do pitaqueiro. Isso vai ser muito bom. Se você quiser, mande um e-mail pra gente, ou deixe um comentário no nosso Instagram, deixe um comentário no nosso canal do podcast, porque a gente tem um canal no YouTube também, no nosso podcast. O canal chama Pitaco
Pitacos Podcast, você vai no YouTube, na barra de pesquisa, escreva Pitacos Podcast que você vai achar, vai ver uma logo com amarelo maracujá, belíssima, somos nós. Agora eu quero saber, Chess, se eu quiser te encontrar na internet, o que eu faço, onde é que eu vou? Gente, depois de falar aqui 50 vezes, você, por favor, me vá ao Instagram, procura lá, @Cherlise, Cherliise, Cherlise com 2 Is, que é minha sílaba tônica, pra quem não sabe. Procura lá, eu sou professora de francês, dou dicas de francês, cultura, língua, modos, comida, tudo que tu pode imaginar sobre cultura francesa. Mostro as minhas gatas, que são muito fofinhas, inclusive. E é basicamente isso. E tu, Logan, como é que eu faço pra te encontrar nessa internet de meu Deus? Pra você me achar, você pode ir no Instagram também. O meu arroba é callmelogan. Se escreve CALLLMELOGAN. Callmelogan. Lá eu falo da minha vida, um pouco, não muito, porque eu sou uma pessoa restrita. Não, mentira. Eu falo sim, só quando dá vontade, porque eu não sou obrigado. Lá eu falo sobre educação superior, sobre educação em geral e sobre gestão da informação, que é um curso que eu faço na UFPR aqui em Curitiba. E esse conteúdo que eu ponho no meu Instagram, ele também é linkado com o meu canal no YouTube. Sim, eu sou youtuber, gente. Eu tenho um canal no YouTube que é o mesmo nome do meu perfil do Instagram, que é Call Me Logan. Lá eu faço vídeos, mostro a minha vida acadêmica, dou dicas de estudo. Se você quiser voltar a estudar, ou se você está estudando e quer estudar melhor, quer ser uma pessoa mais produtiva nos estudos, é lá onde você vai encontrar dicas e coisas práticas para você fazer, melhorar este quesito educacional na sua vida. E, né, educação sempre bem-vinda. Educação é algo que você vai adquirir e ninguém vai conseguir tirar de você, porque uma vez estudado, o estudo é seu. Sim, acabei de inventar essa frase. E a gente também tem o nosso perfil oficial no Instagram. Qual que é, Chá? @Pitacos Podcast. Tudo junto, minúsculo e sem frescura, do jeito que nós somos aqui no nosso mundo pitaqueiro que tanto amamos. Chegamos ao fim de mais um episódio, chegamos ao fim do ano, mas você pode estar se perguntando, será que acabou? Acabou o ano? Não vai ter mais episódio? Não, gente, vai ter episódio sim, a gente se vê no próximo sábado às 10 da manhã. Até mais! Tchau!